Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. O Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa situa-se na antiga freguesia de Flor da Rosa, no concelho do Crato. Encontra-se classificado como Monumento Nacional desde 1910. Este mosteiro foi fundado pela Ordem de São João de Jerusalém, também conhecidos como Cavaleiros Hospitalários, uma ordem fundada em 1048 na cidade de Jerusalém, junto de uma casa de assistência a peregrinos. A sua chegada a Portugal terá ocorrido no início do século XII, estabelecendo-se no mosteiro de Lessa do Balio, após doação feita por Dona Teresa ou por Dom Afonso Henriques, entre 1122 e 1130. Na descrição poderá encontrar a ligação para o vídeo que publicámos anteriormente sobre Lessa do Balio. Com o progresso da reconquista para o sul do atual território português, multiplicaram-se as doações, sendo que, no final do século XII, os hospitalários já tinham expandido a sua presença até o rio Tejo. Foi nas margens desse rio que edificaram castelos como o de Belver, que funcionou como posto de vanguarda e administrativo da ordem, e o de Amieira do Tejo. A sua influência estender-se-ia ainda mais para o sul, chegando a Vera Cruz de Marmelar. Em 1336, o Priorado de Portugal, nome pelo qual eram chamadas as possessões hospitalárias em Portugal, passa a ser designado como Priorado do Crato, sendo o seu líder Álvaro Gonçalves Pereira, pai do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. A sede da ordem transitou assim para o Crato, tendo o seu centro espiritual a pouco mais de 2 km de distância na Flor da Rosa, num mosteiro cuja fundação está envolta em algumas dúvidas. Existe incerteza sobre a data precisa da sua fundação, que terá ocorrido nos primeiros anos da segunda metade do século XIV, na sequência da vontade manifestada por Dom Álvaro Gonçalves Pereira em fundar uma capela junto do Crato. O ano mais frequentemente mencionado é 1356. Uma tradição local indica que teria existido um convento beneditino nas redondezas que foi abandonado após a tomada deste território pelas forças muçulmanas. Deste templo teria sobrevivido uma imagem de Nossa Senhora que foi encontrada na zona onde o atual mosteiro foi construído. As origens do topónimo Flor da Rosa não são totalmente claras. Poderá corresponder a uma invocação da sede internacional da Ordem Hospitalária, localizada na ilha de Rhodes, na Grécia, cujo nome derivará da palavra rosa, dada a abundância de pedra rósea naquele local. A construção do Mosteiro de Flor da Rosa decorreu em duas grandes etapas: a medieval, nos séculos XIV e XV, em que foi edificado o núcleo central do edifício e a igreja, e a manuelina e renascentista, no século XVI, em que foi construída a parte monástica. Na época medieval, a primeira fase correspondeu à construção de um quadrado defensivo com matacães, com uma torre no vértice sudoeste. Na fase seguinte foram acrescentadas 2 torres de cariz residencial correspondentes à área do paço. Na terceira fase foi edificada a igreja, aproveitando a face nascente do quadrado defensivo, e uma terceira torre de maiores dimensões. Construído o complexo, foi feito depois o remate da igreja com modilhões e colocados merlões no balcão circundante. Já na primeira metade do século XV foi aprofundada a drenagem dos terrenos circundantes e edificadas 3 fontes monumentais por iniciativa do prior Dom Henrique de Castro, em 1443. Uma dessas fontes, a Fonte Branca, pode ser vista junto à entrada do mosteiro.
A mesma é encimada pelo brasão dos Almeidas e possui um lintel contendo uma inscrição gótica com a Cruz de Malta, símbolo dos hospitalários. Através das várias fases construtivas, percebe-se que as funções atribuídas a este monumento foram variando, desde uma estrutura mais defensiva no início até um espaço monástico, passando pela componente residencial. O mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa é, por isso, simultaneamente um paço para a habitação de nobres, um espaço religioso e uma fortificação, o que explica o seu aspecto peculiar e único no contexto ibérico. Já no século XVI foram aqui feitas obras durante o exercício do Grão-Prior Dom Diogo de Almeida, obedecendo ao gosto manuelino e que tiveram impacto no claustro e no cruzeiro da igreja, onde este dignitário se fez sepultar. Já no segundo quartel do mesmo século, o infante Dom Luís, filho do rei Dom Manuel I, decidiu aqui fundar um colégio de teologia para 30 religiosos. Foram adicionadas novas dependências e alteradas partes do edifício em estilo renascentista. Exemplos remanescentes dessa época são as janelas de sacada retangulares, duas delas com mainéis em mármore ao centro, adicionadas nas torres do lado sul, bem como uma extensão do braço do transepto da igreja. Aí foi aberto um nártex, acessível através de um arco abatido e de um lance de escadas, que conduzem ao portal principal da igreja, que se apresenta ladeado por bases e colunas caneladas e encimado por uma arquitrave com volutas. As semelhanças estilísticas com o portal da Igreja da Graça em Évora são grandes, levando a crer-se que ambas são da autoria de Miguel da Ruda, que era arquiteto das obras régias da comarca do Alentejo nessa época. O interior do mosteiro, hoje dividido entre a área musealizada e visitável e as dependências que integram uma unidade hoteleira, revela, tal como o exterior, as suas várias épocas de construção. No resto do chão, sob as antigas torres medievais, encontram-se hoje a recepção e um conjunto de painéis informativos sobre a história e evolução deste monumento nacional. As abóbadas de tijoleira que cobrem este espaço remontam ao século XVI. No centro do complexo fica o claustro, que se situa na zona da quadra central original do edifício medieval, do qual ainda restam algumas portas góticas, como a que se abre para a nave da igreja. Nessa época existiria aqui um varandim ou alpendre superior, hipótese sugerida pela presença de portas entaipadas nas paredes ao nível da atual abóbada e pelos orifícios na parede do lado sul. Durante o século XVI, a extensa campanha de obras que aqui ocorreu teve particular impacto sobre esta área do edifício, resultando na sua conversão num claustro com 2 tramos em cada um dos seus lados. Aqui está bem patente a transição entre 2 estilos arquitetónicos. Por um lado, temos o manuelino, que surge expresso nas molduras de arco conopial de algumas portas, nas colunas torças e abóbadas. Por outro, temos o estilo renascentista, que aparece como nota final de erudição, materializada em detalhes como arcos de volta perfeita, suportados por colunelos ao gosto clássico. A abóbada artesoada das galerias, em tijoleira e de feição alentejana, é sustentada em 4 paredes, rasgadas por 2 arcos abatidos em cada face, que se abrem para o pátio central. Estes arcos são talhados em mármore e estão assentes sobre colunelos e capitéis no mesmo material, apresentando, estes últimos, influências mudéjares, típicas na arquitetura alentejana dos anos 20 e 30 do século XVI. O Mosteiro de Flor da Rosa é hoje indissociável da figura do seu fundador Álvaro Gonçalves Pereira, que foi, no seu tempo, um dos mais notáveis dignitários da ordem hospitalária na luta contra os muçulmanos. Distinguiu-se pela sua participação na decisiva Batalha do Salado, travada a 30 de outubro de 1340 na atual província de Cádiz, em Espanha,
numa altura em que já tinha mais de 50 anos de idade, tendo o seu legado assumido proporções quase míticas. A tradição indica que, antes de seguir para a batalha, terá feito um desvio até Vera Cruz de Marmelar, de onde trouxe emprestada a relíquia do Santo Lenho, um suposto pedaço da cruz onde Cristo foi crucificado e que ainda hoje ali se encontra guardado. A presença de tão importante e poderosa relíquia sagrada foi tida como sendo um elemento fulcral na vitória das forças cristãs sobre os mouros naquele confronto, que marcaria um volte-face definitivo na chamada Reconquista da Península Ibérica. Na igreja encontra-se a arca tumular deste insigne prior hospitalário. A sua ligação profunda a um evento tão relevante da Baixa Idade Média como foi a Batalha do Salado transformaria este templo num panteão de Álvaro Gonçalves Pereira. A igreja apresenta uma planta cruciforme, sendo os braços do transepto bastante pronunciados. Nas paredes destes vêem-se arcossólios que estavam destinados a receber os túmulos de dignitários hospitalários. Este templo teria assim uma função planeada enquanto panteão da ordem, que só viria a cumprir para o seu fundador. A abóbada é de berço quebrado na nave, capela-mor e transepto. No cruzeiro é de cruzaria de ogivas. Este templo apresenta-se quase despejado de elementos decorativos, tendo um aspecto geral maciço. É iluminado através de estreitas aberturas que lhe conferem uma atmosfera mais próxima da arquitetura românica. Os únicos pormenores decorativos encontram-se nas impostas de alguns arcos e nos colunelos adoçados dos portais, bem como nas mísulas de suporte de um arco ogival. A abóbada era originalmente construída com enchimento em pedras rudemente afeiçoadas, lousa e restos cerâmicos, formando um aglomerado de grande elasticidade. Seria também revestida a cal, assim como as paredes. O abobadamento que podemos ver atualmente é constituído por silhares, correspondendo à reconstrução e restauro feitos entre as décadas de 40 e 60 do século XX. A passagem dos séculos foi deixando as suas marcas neste mosteiro. O terremoto de 1755 causou danos que levariam à necessidade do infante Dom Pedro, então grão-prior do Crato, a ordenar a execução de reparações. Os edifícios do paço encontravam-se desocupados desde os primeiros anos do século XVII, possivelmente na sequência da anexação de Portugal por Espanha, numa região do país que seria assolada por violentas batalhas na Guerra da Restauração que se lhe seguiu. A passagem definitiva dos bens da Ordem de Malta, nome que a Ordem Hospitalária assumiu a partir de 1530, para a Casa do Infantado, mais tarde extinta em 1834, agravou o estado de abandono a que o mosteiro foi votado. A 17 de janeiro de 1897, um intenso temporal atingiu esta região, causando o desmoronamento de várias estruturas do monumento, com particular e dramático impacto na cabeceira da igreja. Parte da cantaria foi levada de carroça por populares para a construção de muros e habitações. O túmulo de Álvaro Gonçalves Pereira foi trasladado para a igreja paroquial de Flor da Rosa, ficando alojado numa capela lateral construída para esse efeito. Em 1940, por iniciativa do engenheiro Duarte Pacheco, são encetadas obras de reconstrução integral da cabeceira da igreja, incluindo paredes, abóbadas e o piso, e das dependências conventuais afetadas pela tempestade. Essas obras levariam cerca de 20 anos até ficarem concluídas. Já na década de 1980 foram feitas novas intervenções com vista à futura conversão das partes monásticas do complexo numa pousada. O espaço foi considerado insuficiente, levando a uma reformulação profunda do projeto. Após um concurso promovido pelo Instituto Português do Património Arquitetónico, em 1989, foi escolhido o projeto do arquiteto João Luís Carrilho da Graça. A construção da pousada de Flor da Rosa decorreu então entre 1990 e 1995.
Já no século XXI, este monumento passou a albergar o núcleo de escultura medieval do Museu Nacional de Arte Antiga, que abrange um conjunto de escultura em pedra de temática mariana. Localizado nas salas envolventes ao claustro, abrange imagens executadas entre os séculos XV e XVII por escultores da Escola Portuguesa, provenientes da coleção do comandante Ernesto de Vilhena do Museu Nacional de Arte Antiga. As imagens de Nossa Senhora, culto venerado pela Ordem de São João de Jerusalém, correspondem a um período cronológico que abrange vários séculos significativos na história deste mosteiro. Muito obrigado por ter vindo connosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.